O que vocês causaram jamais será esquecido. Jamais será esquecido por nenhuma. Por nenhuma. Mas eu estou aqui para alertar vocês, pais, vocês que muitas das vezes a gente chega para contar que algo aconteceu, principalmente quando é da família, e vocês não acreditam. Não deixem de acreditar nos seus filhos, não deixem de perguntar, não deixe, quando o seu filho já começar com algo estranho, comportamento estranho, você já pergunta, já fica atenta, porque se o seu filho muda de uma hora para outra, algo está errado. Então, eu estou aqui para alertar vocês. Quando minha mãe faleceu, a gente ficou com a nossa avó, umas ficou com a nossa avó, eu fiquei com a tia minha, que eu chamo de mãe, fiquei com uma tia minha, e essa minha tia, ela casou com um rapaz, né, na época, e esse rapaz teve filhos com ela, teve filhos com esse rapaz e tudo, na época. Então, ele começou, tanto ele como outras pessoas da família dele também, começou a questão do abuso. Entrou a questão do abuso nas nossas vidas. E um dia desse, a minha tia veio a falecer, a minha tia que me criou, que era irmã da minha mãe, veio a falecer, tá com 2 meses, e que eu chamava de mãe, tá com 2 meses, e depois que a minha tia faleceu, eu fui falar com um dos irmãos desse rapaz que a minha tia tinha casado, porque ele foi um dos que me abusou. Não só ele, como entre outros, não foi só um, foram vários. E ele foi um dos que abusou as minhas irmãs e me abusou. E eu falei com ele, e como sempre, a culpa é da gente. Como sempre, a culpa é a gente que carrega. Ele falou que eu era louca, que ele nunca fez isso, que ele sempre me tratou como uma sobrinha, só que ele não é meu tio, tá? Deixar claro aqui, é porque é uma história muito longa. Para deixar claro, ele não é meu tio. Ele era irmão do rapaz que a minha tia casou, depois que a minha mãe veio a falecer, que ela que ficou comigo. As minhas outras 3 irmãs, cada uma foi criada por parentes, né? Então, aos meus 10 anos, essas 2 missionárias foram evangelizar lá, nesse povoado onde eu morava, e me trouxeram aos meus 10 anos. Foi aí que acabou toda a minha questão de abuso por eles. Foi aí que, com 10 anos, eu parei de sofrer abuso dos meus tios, que eu chamava de tio, porque eu cresci, né, eu sabendo que eles eram meus tios, porque a minha mãe casou com o irmão deles, então para mim eles eram os meus tios. Então, muitos deles. Então, eu não estou aqui para trazer algo, não, eu estou aqui para dizer que, minhas irmãs, vocês não têm culpa do que aconteceu com vocês. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa do que aconteceu. A gente não tem culpa, porque eles culpam a gente. Eu ouvi muito quando a gente chegava para falar para nossa família: ó, tio me abusou, ó, tio fez isso. Elas diziam que era mentira, que a gente que se atirava para cima deles, a gente que se jogava em cima deles. A culpa era da gente, a culpa sempre é da gente. Então, a nossa própria família não nos protegeu. A nossa própria família não nos... Porque a minha mãe tinha falecido 10 dias depois que eu nasci. Então, a nossa família, as nossas tias, nossos tios, que era para nos proteger, e não nos protegeu.
E não todos, mas muitos deles sabiam do que a gente estava passando. A gente apanhava de todo mundo, de vizinho, a gente apanhava de professor de escola. Muitas das vezes as minhas irmãs, acontecia algo na escola e a professora dizia, agora eu vou ensinar você o que é ter uma mãe, e batia na gente. A gente chegava para contar para nossa avó, a gente apanhou, a professora deu na nossa cara, a nossa avó batia na gente porque dizia que elas estavam certas. Então a gente nunca teve proteção de ninguém. Depois que a nossa mãe se foi, a gente não teve proteção de ninguém. Mas aonde eu quero chegar com esse vídeo? Em vocês, minhas irmãs. E dizer que vocês não têm culpa do que aconteceu. Que vocês não têm culpa do passado, dos nossos pais, dos nossos avós. Que vocês não têm culpa de terem sido abusadas. Que vocês não têm culpa de carregar esse peso. Então coloca para fora esse peso, deposita essa dor, essa mágoa, essa rejeição aos pés de Jesus. Assim como eu fui curada, eu quero que vocês também sejam curadas com o amor, com o poder de Jesus, aquele amor que invadiu a minha vida, a minha alma há 20 anos atrás. Que esse amor possa alcançar vocês, que possa alcançar as minhas irmãs, minhas primas, que possa alcançar os meus primos que também passaram por esses abusos. O que eu quero falar para vocês meus tios, esse que eu falei por telefone, que eu cheguei em cada um e falei do que eles fizeram, e falei que perdoava eles. E uns deles falou que eu era louca, que eu estava mentindo, que ele nunca fez isso, que eu estava sendo levantada que o inimigo estava se levantando na minha vida para dizer que ele tinha feito isso, que eu queria destruir a vida dele. Você que falou isso, você era o que mais falava, que eu nunca ia conseguir ter uma família, que eu nunca ia conseguir realizar nada, realizar sonhos. Você sempre falava que eu sempre ia ser sua. E eu estou aqui para dizer que o que você falou foi quebrado na minha vida há mais de 20 anos atrás. E eu estou aqui para dizer que sim, eu consegui ter a minha família, eu consegui ter aquilo que o Senhor preparou para mim, que o Senhor colocou na minha vida, que eu sou abençoada, eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe, e nada e nem ninguém pode calar, pode paralisar isso na minha vida, porque eu sou escolhida, e vocês também, minhas irmãs, vocês são escolhidas desde o ventre da nossa mãe. Minhas primas também, cada uma foram escolhidas, separadas. As nossas vidas, a minha vida hoje serve de testemunho para alcançar e para resgatar vidas. Então você que já sofreu e que sofre ainda e não consegue sair desse abuso, desse sofrimento, não se cale, procure ajuda. Procure ajuda. Se não conseguir, não peça ajuda a um vizinho. Peça ajuda a um vizinho, peça ajuda a quem for. Disque 100, procure, ligue para alguém, fale com um vizinho, seja lá com quem for, mas não passe isso sozinha, não passe essa dor sozinha, não fique sufocada sozinha. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Depois eu venho aqui com mais calma e conto melhor, cada detalhe por detalhe.